Minhas amigas, meus amigos, doutoras e doutores, estamos começando mais um episódio do podcast Fazendo Direito. E não se esqueça, siga as nossas redes sociais, curta as nossas redes sociais. Hoje eu estou aqui com a doutora Priscila Cristina, uma grande amiga que vai falar sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, sobre a infância e juventude. E eu estou também aqui com a doutora Fernanda Soto, que vai me auxiliar aqui nessa conversa, junto com a doutora Priscila. Doutora Priscila, não tenho nem palavras para agradecer a sua presença aqui. Realmente, muito feliz. Imagina, obrigada, doutor Jesus, obrigada, doutora. Bem-vinda, Obrigada Priscila. mesmo, é um prazer. Nossa, eu conheci a doutora Priscila na Fundação Casa, né? Num atendimento a uma pessoa, e eu me encantei. Assim, o conhecimento que ela tem sobre infância, juventude, Estatuto da Criança e do Adolescente, a vivência prática com todas essas questões, o dia a dia, a formação dela, é sensacional. É uma pessoa maravilhosa. Vocês vão adorar o podcast que nós vamos fazer hoje. E doutora Fernanda, não tenho nem como agradecer, né? Mais uma vez aqui no podcast, aqui ajudando nessa conversa, nesse bate-papo. Também super feliz com a sua presença. Obrigada, doutor. Prazer é meu. Prazer, Priscila, de você estar aqui conosco, trazer um pouquinho do seu conhecimento lá da Fundação, do seu trabalho, né? E contar pra gente aqui um pouquinho como que é o seu dia a dia, né? Como que funcionam as coisas para você no seu trabalho. Doutora Priscila, você é formada em pedagogia. Conta um pouquinho da sua formação pra gente. Eu sou pedagoga há mais de 10 anos. E como eu tenho um interesse muito grande pelo direito. E caí na pedagogia por questões familiares, né? Muito nova, não sabia a faculdade que ia fazer. Deixa eu só te fazer uma pergunta. Você já pensou, porque você não tem formação em direito. Não. Eu tenho a sua formação aqui, mas vou deixar você falar. Você alguma vez pensou em fazer direito? O bichinho mordeu você? Vai fazer? Eu vou fazer. Aê, agora eu bate aqui, fazer. agora eu gostei. Eu vou fazer a graduação em Direito, pretendo, né? Hoje é a minha segunda graduação, eu sou formada em pedagogia há mais de 10 anos, fui professora, lecionei para colégios particulares da cidade de Guarulhos durante muitos anos. E acabei fazendo o concurso da Fundação Casa, como foi dito aqui, e atualmente estou terminando a minha faculdade de psicologia, último semestre. Também sou psicopedagoga e pretendo fazer direito. Nossa, que bacana. Mas me fala aí, eu quero que você fale para o pessoal a sua relação aí de amor com o direito que você teve na infância. Conta para o pessoal saber. Eu, quando adolescente, adorava os filmes de direito, os filmes de advogado, com a toga, aquela coisa bonita, e pensava muito em fazer. Mas aí, por conta, né, da questão da família, a filha mais velha, né, a primeira a fazer faculdade, eu fiz magistério, fui a última turma da cidade de Guarulhos, no magistério, porque depois tornou obrigatório ter pedagogia. E como eu já trabalhava, porque eu trabalho desde os 15 anos, inclusive meu primeiro emprego foi numa escolinha de educação infantil. E aí eu trabalhava, já tinha o magistério e tinha experiência. Falei, vou fazer pedagogia. Mas no magistério eu me apaixonei por lecionar. Foi lá no magistério que realmente encontrei uma vocação dentro da educação. Fiz a pedagogia, graças a Deus, uma boa faculdade, uma pedagogia excelente. Me deu muita base teórica, muitos fundamentos. E continuei fazendo, lecionando, né? Durante ali 15 anos eu lecionei. 15 anos. Escola 15 pública anos. ou particular? Não, escolas particulares. Nunca lecionei em escola pública. Tá. Sempre foi escola particular. A única coisa que eu fiz em escola pública foi o estágio, né, da faculdade, que Legal. era necessário fazer o estágio. Aí eu fazia no horário do almoço do meu serviço. Eu trabalhava numa instituição. Perfeito. E aí, no horário do almoço, eu ia lá, fazia o atendimento com as crianças, acompanhava a professora. E aí foi o meu estágio da pedagogia, que não é muito grande, né? E como eu tinha experiência, a faculdade acabou aceitando.
Legal. Priscila, conta um pouquinho pra gente como que surgiu essa ideia assim de prestar o concurso para integrar a Fundação Casa. Sim, eu trabalhava, né, lecionando, e minha tia foi fazer o concurso para a área de enfermagem. E aí ela me chamou, né? E aquela coisa de fazer concurso, né? É o único concurso que eu fiz. Nunca fiz outro Tá. concurso. Foi o único concurso. E acabei fazendo, na época eu lembro que eu estudei o ECA e fui fazer. Não sabia muito bem o que era, né? Mas fiz, passei 2 anos e meio, 3 anos depois, já no finalzinho do concurso, né? Que tem um período ali de vigência, a fundação me chamou. Chegou um telegrama para minha mãe fala, né, que chegou, tava molhado, choveu no dia, não sabe, quase que joga fora, tipo aquele telegrama que chega e joga fora. Sei, sei. E era a minha convocação para entrar na fundação. Nossa, que show. Pois é. E aí eu fui olhar no edital para ver se eu aceitava ou não, mas não entendia muito direito o que era a fundação, pela idade, por ter vivido outras coisas, né? Eu não fazia parte do meu contexto a medida socioeducativa. Você tá há quantos anos na fundação? 10 anos. Há 10 anos já na 10 fundação? anos. 10 anos. E atualmente há 7 anos, gestora de um centro Nossa, socioeducativo. nossa. Eu e a doutora Fernanda conhecemos você lá, Sim, sim. fazendo um trabalho excelente, inclusive no atendimento aos Sim. profissionais, tudo isso, uma situação assim que me surpreendeu Que bom, pelo que bom, carisma, graças pela a Deus. forma de atendimento, por tudo isso. E me fala assim, como que foi esse choque sair? Eu tô ali trabalhando na escola particular e de repente eu tô ali na Fundação Casa, lidando com os menores normalmente de um outro nível socioeconômico, né, Sim, de sim. famílias muitas vezes carentes. E como que foi esse choque de realidade para você? O primeiro ano foi bem difícil, porque foi o choque mesmo dessa questão, né? De público, mas muito mais também de educação, né? A resolução, ela diz, existe uma resolução no estado de São Paulo, que ela diz sobre a fundação, né? Como é uma unidade, como é internação, o programa de medida socioeducativa de internação, ele precisa ter uma escola vinculadora, que se chama. Então, essa escola tá lá e os professores vão até lá. E aí foi muitas coisas. Era difícil a adaptação, eram professores de outro ritmo, né? E eu da escola particular, então eram colégios assim, a Mater Amabilis, Colégio Marconi, de Guarulhos, colégios grandes. E aí foi esse choque. O primeiro ano foi bem difícil nesse sentido. Mas depois as coisas acabaram fluindo e o que foi legal é que eu fui descobrindo a essência da medida socioeducativa, que foi isso que me fez ficar. Tá, Mesmo com todo esse turbilhão, até mesmo a questão de distância, porque eu sempre trabalhei em Guarulhos e morei em Guarulhos. E perfeito. indo para a fundação, que era exatamente no centro de São Paulo, Vila Maria, já era distante. Então eu tive várias questões que me fizeram pensar em ficar. Mas ir descobrindo a essência da medida socioeducativa foi fazendo eu gostar e me interessar e ir buscar, beber dessa fonte, o que que é, como funciona, e é o que me faz estar até hoje lá. Priscila, conta um pouquinho pra gente como que foi, assim, a sua relação, assim, inicial com os menores. Eu acredito que eles devem ter gostado, porque você é super simpática, né? Deve ter, né? Falando, poxa, uma pessoa legal dentro de um ambiente que a gente sabe que é um ambiente pesado, né? Cheio de regras, assim, bem rígido. Como que foi, assim, a sua relação, assim? Você teve, assim, um feedback legal, assim, dos menores? É assim, eu trabalhava como pedagoga até adolescentes, no máximo até 12 anos, né? Tá. Então também teve esse choque de idade, porque eu fui para trabalhar num centro em que os adolescentes 16, 17 anos. Sim. Então tudo foi uma adaptação. Você Até estava mesmo acostumada com o início da o início da adolescência. adolescência, eles ainda criança, né? Aquela coisa da infância. E aí eu fui. Mas isso não foi. Pasmem vocês, né? Isso não foi o grande choque. Porque são adolescentes, né? Assim como. Eu sempre. As pessoas perguntam bastante isso, né? Como é que é? Existe uma questão cultural, né? Estar na fundação, estar lá dentro, como é que é? Quem são? Onde vivem? Essas coisas. Sim. E, na verdade, não existe isso, assim. O que existe são adolescentes, né? Precisam de orientação, precisam de uma conversa.
precisam ali, às vezes, de um suporte emocional, familiar, uma figura de referência. Então, são esses papéis que a gente acaba atuando lá, né? Um papel ali de uma figura de suporte. E aí, essa figura de suporte, eu digo que vai fazendo com que esses adolescentes vão se conhecendo. Tá. Eu digo isso, assim, porque realmente, às vezes está fora daquela vida louca que a gente fala, né? Então, é drogas, é tudo. E aí, quando breca tudo, às vezes, eu já tive adolescentes que, nossa, como eu tô mais gordo, como eu tô mais. Porque começa a se enxergar, Perfeito. né? E eu não estou aqui fazendo, né, uma idealização de que a internação é a melhor coisa. Não, Sim, longe disso, claro. não, não, Nós estamos né? constatando É, fatos, não é? mas Sim. que às vezes acaba sendo uma parada estratégica para que eles se conheçam, isso não tem dúvidas, né? Isso não tem Nessa, dúvidas. nesse momento em que o menor é retirado momentaneamente da sociedade, como você vê a participação? Isso é importante para que as pessoas tenham esse conhecimento, inclusive aqueles que possuem um familiar sendo reeducado numa fundação casa, por exemplo, né? Qual que é a importância da família? Da família estar presente, participar, não abandonar o menor lá, né? Existe, assim, você percebe que existe um grau é, grande de diferenciação, até mesmo na recuperação, na autoestima do adolescente, da criança, quando existe a participação da família, quando a família está acompanhando perto, com aquele que fica, às vezes, até abandonado da família, fica meio. Existe essa relação de. A família, ela é a base, né? As figuras familiares, né? Que a gente tinha aí o patriarcado e que hoje a gente já não levanta mais essa bandeira. Claro. Mas existem as figuras familiares que são referência. E essas figuras, e agora puxando a sardinha um pouco para a psicologia, né? Essa figura, ela tem uma sustentação emocional, uma sustentação moral, até na questão cognitiva, se a gente pensar na sustentação do amor de uma mãe, o cognitivo dessa criança, desse adolescente, ele é outro. E isso é independente de classe social, Sim, né? Isso é independente. O que acontece é que, quando se tem esse suporte, é um dos fatores, óbvio, que traz mais segurança, porque é uma questão atípica, né? Viver uma medida socioeducativa, seja ela qual for, porque eu também já tive experiência de entrevistar adolescentes de liberdade assistida, eu estou com um projeto na cidade de Guarulhos, que eu atendo adolescentes também em liberdade assistida, que é outra medida socioeducativa. A adolescência, ela passa por essa questão de compreensão, isso desenvolvimento humano, né? Um adolescente, ele tem as questões cognitivas ainda em progressão. claro. Então, isso é lógico que deixa a compreensão um pouco menor, que deixa o entendimento de mundo daquele momento é diferente. Claro. Então, é lógico que vai acontecer que quando se tem uma referência familiar, e é por isso que eu falei também da nossa atuação enquanto referência, é para isso, Porque é um né? choque, né, pro É para dar, adolescente, né? é. Ele tá desregrado do lado de fora, e aí, de repente, é um choque, porque ele vai se reeducar, né? Vai. Eu estou lendo um livro do Goffman, Manicômios, Prisões e o restante. Eu sou ruim de livros, né? Mas é manicômios sobre instituições Tá. totais. A fundação não é instituição total, mas a gente entende para a psicologia que quando você está envolvido em qualquer instituição, você sai daqui, você vai ser internado. Tá doente, vai passar uma semana internado. Você está numa instituição. Então, toda a sua rotina, todo o que você compreende enquanto ser humano, eu tenho esse relógio, eu tenho esse anel, eu tenho esse brinco. A partir do momento que você entra numa instituição, aquilo acaba. Sim, Então, isso é a constituição do eu. O brinco, a roupa, é eu. sim, Quando esse eu vou perdendo, em qualquer instituição que seja, é esse choque. sim. Seja numa medida associativa, seja numa internação. Esse livro fala da questão do- da questão dos conventos.
entendeu? Quando você vai para uma instituição, você fica Qualquer que internado na seja a polícia militar, instituição, né? qualquer que seja a Qualquer que instituição. seja a instituição. Você Você deixa o seu eu lá esse fora. papel social que você tem constituído fora, ele vai se desfacelando para que você entre em contato com o papel que a instituição precisa que você cumpre, que você obedeça, que você siga. Isso é psicologia pura. Me diz uma coisa, vou já logo numa pergunta polêmica. Ah, meu pai. O que você acha dessa questão? Eu posso até dar meu posicionamento antes para você, não tem nenhum problema, eu sou contra, mas respeito todas as opiniões, a gente está aqui para debater, Claro. né? O que você acha da redução da maioridade penal? Sim. Quem está ali no dia a dia, tá vendo, independente qual eu passei a minha posição, mas independente qual for, o que você tem sobre isso, o que você entende, você que está ali no dia a dia? Eu entendo assim. Eu falei que o ponto ia ser trash, né? Não, para mim, não tem como falar de redução da maioridade penal sem falar de políticas públicas. Perfeito. Não vejo outra forma. Então, assim, existe uma dor de cabeça na sociedade, né? Os adolescentes, vamos supor, que, né, ficam aí pulsando. E é no momento, a televisão né? só falta pingar sangue e tudo que acontece com eles. Tudo bem. Então, assim, vamos prendê-los mais tempo. Mas, recentemente, por conta dos episódios que tiveram nas escolas, né? O ataque que teve, eu vi uma reportagem em que os juízes foram fazer inspeção nas escolas e descobriram sem rampa de acessibilidade, escolas sem condições que a gente sabe que existe no nosso país. Sim, é uma realidade. Vou falar de instituição. A gente tem inspeção bimestral. Então, a cada 2 meses existe uma inspeção bimestral. Para se pensar em maioridade penal, para mim, precisa se pensar primeiro em fortalecer a educação. Concordo. Porque se você não fortalece aquela família, se você não fortalece aquele núcleo, aquele bairro, você pode deixar 10 anos, que é o que a gente tem no sistema penitenciário. Sim. Que a gente também sabe que existe uma doença crônica, né? Que assim, Sim. não regenera. Não. Porque a sociedade, o problema da sociedade não é quem está preso, é a sociedade como um todo. Exatamente. Que existem questões que precisam ser resolvidas. Então, assim, eu não sou a favor, porque eu acredito na educação. E acredito que se o nosso país, né, se debruçar em cima da educação, fizer a lição de casa, e a educação que eu digo é no sentido cognitivo, no sentido de conhecimento de mundo. Claro. Né? Por exemplo, eu gosto de uma adolescência, né? Falando agora, por exemplo, de internação, de medida educativa. De uma medida educativa rica nesse sentido, de dar oportunidades de conhecimento de mundo. Porque o que faz a gente ser quem a gente são as reflexões que a gente tem. Sim. É o que a gente vai aprendendo, as experiências. Eu tô com uma experiência hoje aqui com vocês. Amanhã eu não sou mais a mesma. Porque eu tenho, né, além da questão cognitiva, uma maturidade para entender que isso aqui, o passo que eu dou. Então, Com nesse certeza. sentido que eu acredito que se deixar mais tempo ou não, não tem uma não é resolução. a solução do problema. Porque assim, existe... Pode ser uma medida paliativa que até piore o problema. Eu penso assim. Eu vejo que não é nem paliativa, doutor. Eu acho que é um crime. Entendeu? Eu vejo como um crime. Porque você vai só encarcerar. Só isso você vai fazer. Você não vai fazer nenhuma outra medida. E não estou falando aqui de qualidade de internação, Perfeito. mas de manter privado de liberdade. Sim. Manter privado de liberdade por quê? Porque está sem escola, porque está sem curso. A gente tem a desinternação e quando desinterna, a gente tem notícias de que não consegue escola, de não consegue trabalho, de que às vezes tem que dar carteirada para ver se a escola recebe. Então, assim, vai só deixar preso mais tempo para ver se fica um pouco mais calmo. Priscila, conta um pouquinho pra gente da sua nova graduação, aí que você está, né, finalizando agora esse ano. Como que surgiu, assim, essa vontade de adentrar a área da psicologia? E se essa questão dos jovens e adolescentes que estão lá na fundação, eles precisarem desse respaldo maior
né, para psicologia, pelo momento que eles vão atravessar lá dentro, de toda essa mudança da perda do eu, como você falou agora há pouco, tem essa ligação? Você acha que por você estar inserida nesse contexto, surgiu essa vontade de fazer a psicologia e trabalhar com os jovens e adolescentes lá dentro, esse trabalho mais voltado para eles poderem receber esse novo momento, né, essa nova reeducação, trabalhando voltado para a psicologia? Então, eu fui fazer a psicologia por conta da pedagogia, psicopedagogia, processo de alfabetização. Dentro desse processo, sempre fui apaixonada pelas disciplinas de psicologia da educação. Estou como gestora há 7 anos de um centro socioeducativo, como eu disse para vocês. E aí, nessa linha, eu senti a necessidade de fazer a psicologia pela questão da gestão também, né? Compreender, ter um passo a mais da equipe, né? Eu acho que é super saudável. Estou gestora de uma equipe, preciso saber um pouco a mais. E aí foi, como eu digo, né? A tampa da panela, por conta que veio a calhar, a casar com tudo que eu conheço de mundo de infância, agora da psicologia muito mais, pela compreensão de todas as fases, né? Do desenvolvimento humano. E aí, quando entra a questão da adolescência, ela entra nesse sentido também, né? De uma compreensão maior do que é ser adolescente no desenvolvimento humano. Então, existe uma questão de vulnerabilidade, uma questão de peculiaridade, como eu disse, a questão cognitiva, a questão de compreensão de mundo. Adolescência é isso. Faz parte, é igual a criança. A gente não tem criança que a gente compra brinquedo para criança, porque é criança e a gente sabe que aquela fase é isso. A adolescência é o quê? É a questão de regras, é a questão de normas. Para a psicologia, a gente entende que são os avanços de grupos, né? Então, a criança nasce com um grupo pequeno. Mãe, especificamente, ela enxerga a mãe. Desculpa os pais. Mas é a realidade. Mas até quase 3 anos, é mãe. É a realidade. Mãe, filho, mãe, filho. Depois ela vai enxergando os outros membros, vai para a escolinha, começa a interagir. E aí chega o tempo que é a adolescência, onde ela começa a pôr à prova tudo que ela aprendeu. Porque aumentou o nível de pessoas que ela conhece e começa. Mas minha mãe não falou isso. Minha mãe falou que isso era mentira. Minha mãe não me ensinou isso aqui ainda. E é nesse período que surge a adolescência. Então ela vem mesmo como uma quebra de regras, como uma quebra de tudo que ela viveu na infância. Tipo assim, não, isso aqui que vocês me falaram não é certo, o mundo é melhor. Porque olha quanta coisa legal. E aí isso vai fazendo com que esse adolescente vá, né? Ainda mais a questão hormonal, pelo amor de Deus, quando de hormônio, a força, né? O vigor, tô aqui para tudo. Então isso vai fazendo com que esse adolescente vá se sentindo cada vez mais forte. E também a questão de grupo, né? Porque o grupo, a massa, ele fortalece mesmo. E adolescente é grupo, né? Eles são quase iguais, quase idênticos, porque ele faz parte dessa fase. Isso Então, mesmo. por conta disso, a questão da psicologia, numa medida socioeducativa, ela vem necessária para poder acolher esse momento, né? Para poder resgatar essa figura do eu, essa questão de, olha, quais são os seus planos. É uma esteira, né? Claro, É uma esteira. claro. Eu sei que é difícil, eu sei que existe uma comoção social assim grande de enxergar o adolescente de outra forma, né? Eu gosto bastante da fala do Michel Messi quando ele fala de sujeição criminal, que é essa questão de você ir fazendo a figura de, ó, já tá ali, então é isso. Mas eu não enxergo dessa forma, né? Eu enxergo como uma questão a ser trabalhada, Legal. né? O que a gente pode fazer com a adolescência? Aí já não sei, aí é políticas públicas, é o que eu tô falando aqui. Mas eu enxergo e gosto de ir nessa linha, indivíduo, Legal. um adolescente. Legal. Vou falar para você agora. Você está com um problema na administração do condomínio onde você mora. Você está com um problema, a administradora não fornece balancetes pelo celular, ela não fornece boletos imediatamente, ela não dá uma assessoria boa, ela não está do seu lado. Você que é síndico, eu tenho a solução para você.
GP Condomínios, Grupo Pérez Condomínios. Você vai ligar 2292-2468, você vai falar com a Adriana, você vai falar com o Ricardo, e ele vai trazer a solução para o seu condomínio, ela vai trazer a solução para o seu condomínio. Grupo Pérez Condomínios, anota aí, para de passar dificuldades e dá uma outra vida para o seu condomínio. Grupo Pérez Condomínios, siga nas redes sociais. E, doutora Fernanda, Priscila, conta pra gente um pouquinho como que funciona as medidas socioeducativas, né? Como que elas acontecem? Normalmente o adolescente, ele primeiro vai para uma medida de internação. Como que acontece depois essa progressão da medida socioeducativa e para ele voltar para a sociedade, para a família, né? Para ele se reinserir na sociedade, como que isso acontece, né? Conta pra gente um pouquinho da... Bom, isso aí é previsto no ECA, né? O ECA, ele tem as medidas socioeducativas. A internação, ela é a mais gravosa que a gente fala. Então, ela é o último estágio. Então, o que acontece? Você tem a questão de o adolescente cumprir prestação de serviço na sociedade, você tem uma liberdade assistida, né? Você tem até uma remissão, né? E aí chega na internação. Então, a internação ela é o topo na escalada da montanha. Tentou-se várias vezes, por várias questões. Nessas medidas socioeducativas, né? Que, por exemplo, a gente está falando do estado de São Paulo. claro. Então, a gente tem a prefeitura que cuida das medidas em meio aberto. E a gente tem a fundação que cuida da internação e semi-liberdade. Há essa divisão. Então, tem esses dois trâmites. E aí, ele vai passando, né? Existe o trabalho, assim como, então, assim, na medida de meio aberto, também tem os técnicos que acompanham, né? A orientação, a família, mas ele ainda está em liberdade. Então, ele ainda tem o direito de ir e vir, de fazer as coisas, né? Ele ainda não perdeu aquele eu dele, Não, né? é a questão de poder acordar mais tarde ou não, de vou para um curso, eu não vou, não quero ir hoje na LA, vou faltar. Isso ainda tem, né? E quando chega na medida mais gravosa, que é a internação, aí não tem mesmo, porque né, é previsto a privação de liberdade. E aí ele é privado da liberdade. Só para o público entender um pouco, existem situações em que ele já vai direto para uma Para internação. medida mais grave, né? Então passa para o público, para o pessoal entender que não necessariamente o menor infrator ele vai passar por todas essas camadas. Ele Sim, pode, de sim. repente, dependendo da situação, já ir direto para uma mais gravosa. Existe o portal da transparência do Estado, e nesse portal da transparência não chega a 5, 6% dos adolescentes que são atendidos que cometem crimes hediondos, né? Como vocês usam bem. Sim. Isso. A maioria é tráfico de drogas. Então, por isso que a gente tem muitos adolescentes que passam por outras medidas. Que esse Perfeito. também é um projeto meu, né, de estudo, tráfico de drogas, que eu gosto, acho que eu não fiz direito, mas falta pouco. porque Mas vai fazer. eu Vai permeio fazer. tudo isso. Tem um curso no IBC Crim, né? 2 cursos lá. Eu fiz um vi, curso- eu vi. Tem um curso de escola penais que eu fiz 1 ano. Foi maravilhoso. Aquele curso foi quando eu tive mais contato, né? Com o pessoal de direito e como que funciona essa questão acadêmica. E então, assim, a nível social, né, imaginário, adolescente, todo mundo tá lá. Não, existe essa escalada. Esses adolescentes que chegam primeiro são dos crimes hediondos, mas não chegam a Portal da Transparência. Você acessar lá, Portal da Transparência do Estado, Fundação Casa, tá lá. Não chega a 10, não chega a 10. Estou jogando 10 porque eu não olhei hoje. Tá. Mas não chega a 5, 6%. Você acha que o maior número de jovens que cometem delitos estão inseridos em qual dessas medidas? Qual que é o maior índice assim, de punição, né, por medida socioeducativa? Da internação, de uma semi-liberdade? Esses dados eu não tenho, assim, especificamente, somente que eu teria que olhar o Claro. da prefeitura. Mas eu sei que, assim, adolescentes em liberdade assistida,
que é a máxima, né? Depois da internação, a liberdade assistida é Tá. o grande boom. Tem bastante também, Tá. né? Principalmente pela questão do tráfico, que é a maior atuação da adolescência hoje, é o tráfico Ok. de drogas. Ok. Então, no tráfico de Um drogas, dinheiro muito rápido, né? não vem, não, a internação não vem de primeira. Então, ele passa por uma LA, ele passa por outras questões, né? Eu também, esse trabalho do tráfico de drogas, eu falo sobre tráfico de drogas e trabalho infantil, Tá. né? Sobre essa crítica da Convenção da OIT, em que o Brasil assina um documento, é signatário, falando sobre a questão de que vai erradicar o tráfico de drogas, porque ele está na lista de um dos piores trabalhos do mundo. Ok. Mas a gente faz o quê com o tráfico de drogas? Então, A gente você acha que prende? está encaminhando? Como que você acha que o Não, Estado está ainda se não, colocando? não Porque ir tem, lá e não tem, ratificar não é tem uma fácil, né? colocação. O Brasil assina, mas não tem. O que a gente faz hoje com a medida socioeducativa é prender. Ou o que a gente faz com o tráfico de drogas é prender. Tá. Mas, assim, ele não é visto, né, nem pela sociedade, como um trabalho infantil. Mas a gente sabe que se a gente pegar um Sim, adolescente que está ali, ele cumpre horário, sim, bate meta, tem que ter tudo ali. Então, é um trabalho, que é o que a gente faz, né? claro. Tá, conta um pouquinho então da medida de internação, assim, das atividades que são impostas para o jovem, porque eles têm que fazer algumas atividades lá. É obrigatório essas Então, atividades? Como que o, funciona? Estudo, o ECA e o SINASE, que é a legislação que cuida do Sistema Nacional de Socioeducação, certo? ele vem colocando as atividades, né? Então, existe sim uma questão de que tem escola lá dentro, tem curso, atividade, tem que ter, né? Claro. Até para o desenvolvimento humano, né? São adolescentes. Então, assim, é escola, é curso, com defasagem, questão de alfabetização, isso, né? É, na primeira esquina da escola que você for, você vai ver que tá igual. Sim. Então, assim, eles têm que fazer, isso é previsto, né? Essa linha pedagógica, né? De toda a atuação aí da medida socioeducativa. Então, tem curso, atividade, tem adolescente que faz curso externo, isso... E você acha que tem uma resistência, assim, de alguns jovens para se Olha, adequarem a esses cursos, essas normas? Porque quando eles estão na rua, né, que estão inseridos ali na sociedade, às vezes, não vai para a escola, vou dormir até mais tarde, né? Ou às vezes o adolescente quer fazer algum trabalho, às vezes até para ajudar em casa, né? Muitos adolescentes que estão inseridos numa comunidade, né, mais carente querem trabalhar para ajudar os familiares e acabam abandonando a escola. Como que é isso lá dentro, no local que eles não têm como optar por ir ou não ir, né? é, Eles é, têm que ir, têm que cumprir. é aquilo que eu falei para vocês da instituição, né? Ela tem as regras e normas. Então, assim, o que acontece é que uma vez eu vi uma reportagem, estava passando a reportagem sobre medida socioeducativa no Brasil, as diferenças que existem, e uma juíza, ela disse uma coisa que eu nunca mais esqueci. Ela falou: a gente trabalha realmente com a vontade, para que aquele adolescente fique muito arrependido de ter ficado fora de casa e não queira voltar. Porque, assim, até nesse livro do Goffman que eu tô falando, ele fala essa questão: o que que se trabalha? O que que ele tem? O desejo de voltar para casa. Sim. Né? Talvez o adolescente que está em casa, qual filho que o adolescente quer fazer as coisas? Mas ele, qual desejo você tá com aquele filho? Ele não está preso, não está nada, ele não vai querer mesmo. Uhum. Mas o adolescente, ele vai ter essa motivação, porque se trabalha o tempo todo pensando naquele concreto que você deixou No para trás. retorno à Você família. entendeu? Isso é a moeda de troca deles é essa. Então, assim, olha, eu quero voltar, eu É vou ter de ficar volta, bem, né? eu quero quem eu deixei, eu quero, enfim. Aí, no meio do caminho, às vezes surge um filho, às vezes surge alguém, um resgate de um parente. Então, são essas coisas que vão motivando eles a fazerem. É lógico que, assim como nós, né? Tem dia que não quer, acorda, ai, Claro. não quero. Mas aí aquela conversa, tem que ir, né? Vamos, né? Sim. Trabalhar a gente não vai. Faz parte do ser humano. A gente ia acabar se adequando, Ter uma né? rotina, né? Aquela rotina. Porque você vai percebendo aqueles benefícios. Um conversa, um vem, outro vem, e você vai direcionando. Deixa eu. Não, Não, pode falar. deixa eu te falar. Deixa eu te fazer duas perguntas a respeito do ECA. Tá. A primeira é, o que você acha que no ECA você considera como uma norma
vai diferenciada, muito boa. Olha, esse dispositivo aqui do ECA, eu acho que se tiver que melhorar é muito pouco. Qual é a parte do ECA, do Estatuto da Criança e do Adolescente, que você acha que está quase alcançando a perfeição? Olha, eu acho que não tem um alcance de perfeição, mas se a gente olhar para o que tinha antes do ECA, enquanto você olhar a infância, porque a questão do ECA é essa, que muito se fala assim, né, existe essa fala, agora tem direito, né, não tinha direito, porque não tinha mesmo, né, se cuidava da infância perdida. Ok. Então, a infância perdida era cuidada. Esses dias eu assisti um filme do Pichote, um filme antigo, Sim, uma eu imagem assisti há horrível. muitos anos Mas o atrás. que me chamou a atenção naquele filme, que é o que a gente tem diferença hoje, né? É a questão de se ter um indivíduo. Então, o ECA, ele vem para olhar para qualquer infância, para todas as infâncias. É lógico que a gente sabe que, por exemplo, você não precisa cobrar a escola, o curso, que a família cuide de uma criança mais abastada, porque isso já acontece. Então, o ECA vem para garantir que aquela criança desprovida tem o mesmo direito da outra, mesmo que ele não precise cobrar para aquela criança, Claro. mas ele coloca as duas crianças no mesmo lugar. Porque antes você tinha normativas que eram normativas só para a infância perdida. Ok. E aí já existia a marginalização, já existia o menor, né? O código do menor. Por que é menor? Porque é o código do menor. Então é Claro. menor. Sim. Por quê? Porque já era o estigma, né? Já ficava. Essa legislação é para esse público aqui. Então isso aqui é para eles. E hoje o ECA não. O ECA ele é para toda criança e adolescente. Colocou todos no mesmo patamar, Todo no, pelo menos na questão normativa, pelo né? menos na questão normativa, mas garantindo esses direitos não só direito de proteção. Então, não é assim aquela coisa que tinha antes no Código do Menor, que era assistencialismo, né? Então, vamos lá, vem aqui, não, porque você precisa de cuidado, então vem cá. Não, você tem direitos. Você tem direito à escola, você tem direito a curso, você tem direito a isso, direito àquilo, né? Você tem direito a uma Mudou família. totalmente o patamar. Muda a visão, né? Claro. Se a gente tira aquela couraça, né, de olhar o ECA só como uma coisa que vem para dar direitos, não, porque agora, Que não é a né? realidade. Não, Não é a que agora não realidade. pode, né? Vamos falar assim, o que se fala, né? Agora não pode bater porque ninguém está falando isso. É porque existe, sob a categoria da criança É que eu acho que algumas desprovida. pessoas até invertem a realidade do ECA, Sim, até inverte, para inverte. promoção na mídia Sim, social, na sim, rede sim. social, né? Então o infrator só tem direito, só... Não, E não, na verdade, quando você conhece a legislação do Sim. ECA, você sabe que não é nada não, disso, não. Vem para né? Você dar, sabe para que elevar. Eu falo exatamente isso. Aquela infância perdida você eleva no mesmo nível de qualquer outra. eu vou te fazer a segunda pergunta, para não perder o fio da meada. E no ECA, o que você considera ainda retrógrado? Olha, puxa, isso daqui eu acho que ainda a gente podia avançar mais. Eu vejo que uma coisa que a gente precisava ter avanço é a clareza. Eu vou falar sobre medicina educativa, né? Que é o que eu atuo mais. É a clareza do dispositivo, eu vou falar dispositivo, do dispositivo de como, não como acompanhar, porque o Sinase vem para isso, mas esse olhar mais individual, né? Porque ele fala da medida, ele tem lá os artigos que falam e fecha. E aí você complementa no Sinase. Mas aí quando você complementa no Sinase, já está falando de instituição. Você não está falando daquele adolescente que ainda não está numa instituição, né? Então como que você faz com esse adolescente que não está lá, mas que está só no ECA, né? Esses dias, recente mesmo, né? Uma colega, essa semana, uma colega da faculdade veio falar comigo, ela está preocupada que um parente, uma criança que ela conhece de 10 anos, né? Foi ali, pegou não sei o que e gostou. Foi ali, e aí você fica, né? Existe a atuação, conselho tutelar, família, uma série de coisas, lógico que existe. Mas ainda eu acho que fica um pouquinho nisso, mas não que seja algo que prejudica, porque eu valorizo, né? Eu gosto do ECA, eu acredito nele, Sim, eu também gosto bastante. um avanço assim enorme. Para sair dele tem que ser algo muito melhor mesmo,
Porque por mais que existam, como você disse, pessoas que levantam bandeira contrário, é uma lei que quando a gente vai estudar infância e juventude, a gente entende lá atrás que não tinha nada e que hoje você tem um documento que Um dá amparo legal. Não tem, né? Aproveitando a pergunta do doutor, você acredita que assim, a forma como o ECA é vista, né, como tá protegendo uma legislação proteção. que protege o menor infrator, porque as pessoas acabam vendo dessa Elas forma. diminuem o ECA só na Isso, infração. exatamente. Só olham para um trecho ali do ECA. Que é assim como está sendo vista o ECA, é que nem o direitos humanos é visto pelas pessoas como o direito que protege os bandidos. Existe muito essa cultura, né, na sociedade. E se a gente. Eu acho que tudo vai de como a gente enxerga a história, né? Por que que surgiu os direitos humanos? Por que que se levantou essa questão de resguardar a vida humana, o indivíduo, né, e os seus direitos? Porque existiram várias questões que trouxeram a humanidade ao caos. As pessoas, né, foram Com certeza. desfaceladas. Então você tem que pensar que é uma proteção. Que se eu posso hoje ir e vir, andar, existe um direito para mim também. Existe essa questão. Mas aí protege né, o adolescente, o bandido, sei lá o quê. Tá, mas assim, aquela pessoa que está ali numa instituição, aquele corpo, eu gosto de falar isso porque Zaffaroni e Foucault falam da questão de corpos. Sim. Corpos que podem Sim. ser afetados, corpos que podem ser mutilados. Então, os direitos humanos, ele entra para quê? Para que esse corpo, esteja ele onde estiver, e seja ele qual for, tenha cuidado, tenha trato de indivíduo humano. Sim, aliás, o Michel Foucault é sensacional, né? Quando ele faz essa abordagem, não é? Quando ele começa falando do desfacelamento, Sim, não é? Um negócio assim que até impressiona. Sim, você lê... Naquele início de leitura, você toma um choque. um choque, né? Eu gosto demais do Michel Foucault, demais. E o Eugênio Zaffaroni, então... Meu Deus do céu. Talvez talvez, com certeza, não quero arriscar falar o maior, né, doutrinador em direito penal vivo na atualidade, talvez o maior, mas com certeza um dos maiores, né? Ele mudou o paradigma de muita coisa, né? E eu aqui ousada falando deles com vocês. Não, mas ninguém é melhor do que você, que está ali no dia a dia, olha, que conhece... Eu gosto disso, de estudar essas questões. Tem um professor na faculdade que ele fala isso, né? Que o aluno pesquisador, ele é aquele que pergunta o porquê. Então, eu sou movida a esses porquês. Por isso que, a exemplo, né? Que eu entrei na fundação há 10 anos e tenho esses porquês e estou muito além, às vezes, de muitas pessoas, não me colocando em outro lugar, mas no sentido de que, assim, eu tenho essas perguntas. Então, eu gosto de beber dessas fontes, Claro. do direito, da sociologia, da psicologia, né? Da antropologia. Da antropologia. Eu acho que faz parte para completar a visão de mundo, a visão exatamente. de indivíduo. Porque pensar o indivíduo, seja ele adolescente ou adulto, quem quer que seja, essa semana eu estava falando isso, eu faço parte de um projeto na faculdade em que a gente atende custodiados da Polícia Federal de Guarulhos. Tá. E aí, majoritariamente, é tráfico de drogas, né? Porque Sim. são presos no aeroporto. Claro. E aí eu tava falando isso, que aí você faz a entrevista, né? Que inclusive para São Paulo, Guarulhos, nos outros estados tem, aqui ainda está se formando, mas os outros estados já tem, a Polícia Federal já tem isso mais alicerçado, essa entrevista psicossocial antes da audiência de custódia. E aí, quando você atende ali, né? Você está atendendo, eu penso, um indivíduo. Tem uma história ali. Eu não posso me ater só à história pronta. Não, isso aqui já é isso aqui. Não, isso aqui, ó. É assim. É difícil, às vezes, as pessoas entenderem que a pessoa, ela é um reflexo de tudo aquilo que ela viveu. Eu estava conversando com a minha esposa essa semana, com a Cláudia, e aí surge aquela situação, aquela brincadeira, né? Mas será que se a gente tivesse se conhecido com 20 anos de idade, será que a gente estaria junto até hoje?
Aí você analisa, né? A gente começa a conversar, poxa, mas assim, hoje nós somos o resultado, nós não somos a mesma pessoa. Não. Do que fomos ontem, Nós né? somos o resultado, né? Então, o que nos aproximou foi o resultado do que cada um viveu isoladamente. As pessoas têm dificuldades de entender que a vivência social, né, do ser humano, principalmente da criança, não é? Ela vai influenciar diretamente. Eu paro muitas vezes no farol, eu moro no Tatuapé, então tem aquele farol ali na Salim Faramaluf. Sim. Quando você vai cruzar a Salim em sentido centro. E sempre tem um menino ali. Talvez tenha 5, 6, 7 anos. Eu sempre me questiono, né? O que será que vai ser dele, psicologicamente falando, socialmente falando? Porque, assim, é como ele enxerga o mundo, não é? Ele é uma criança de 5, 6 anos de idade que ele enxerga o mundo como alguém que tem que pedir, se humilhar, né, ao outro. E não dá para você comparar aquela criança com muitas vezes o seu filho, que tem lá 5, 6 anos de idade, estuda numa escola cara, a babá vai buscar, a babá vai levar, não sei o quê. E esta pessoa aqui, muitas vezes, ela olha para aquela criança, né? E esquece de todo o contexto. É um marginalzinho, e assim, eu fico abismado às vezes com como que um ser humano consegue não entender que aquele outro ser humano é fruto daquilo que ele viveu e que não foi a mesma coisa que você, né? Eu sempre coloco assim, poxa, eu até posso entender um mendigo na rua. Isso não significa que eu concorde com a situação dele, mas eu posso entender como uma pessoa que foi desleixada no serviço. Isso eu estou falando de um modo geral, né? Não significa, mas vamos tentar pegar assim, vamos arrumar desculpas para a gente aceitar aquela situação. O sujeito foi desleixado no serviço, não gostava dos filhos, não gostava da esposa, não gostava do sei o quê, um sujeito totalmente problemático, e vamos esquecer o passado dele que o levou àquilo. Agora, uma criança, ô Priscila, não tem como você entender. Uma criança tem 10, 12, 13 anos de idade, comete 15 anos, comete uma infração, e você não olhar e falar assim, meu, o que que ela fez para ter ficado dos 5 aos 8 anos pedindo esmola na rua, depois dos 9 aos 11, passando enormes dificuldades, apanhando em casa, não sei o quê. Aí com 13 anos, com 14, quando ela vê uma chance, às vezes de ter uma coisa que ela viu na televisão, uma coisa... Isso, veja, eu não estou justificando, Sim. mas eu digo assim, não tem como você não perceber, não é? Quer dizer, que o ser humano e aquela criança também que está ali, né? E é uma responsabilidade do Estado, da sociedade, não é? Não é só, larga o ECA, tá lá, larga na fundação. Não, todos nós temos uma responsabilidade. Pegando a brecha do doutor, você acredita, assim, porque a gente vem de uma sociedade hoje, aliás, nós viemos de uma sociedade que, né, aquele núcleo lá, a família, né? O pai, a mãe, os filhos. E hoje nós estamos vivenciando uma nova era, uma nova sociedade, onde os filhos são filhos de pais separados. Né? Então, não tem essa estrutura familiar que tinha antigamente, sim, né? Aquela coisa de que o casamento é para sempre, até que a morte separe. E assim, a gente vê que muitos jovens e adolescentes acabam entrando até nesse mundo da criminalidade, né? Ou mesmo numa situação de drogas, por conta dessa falta dessa estrutura, ou dessa deficiência dessa estrutura familiar. O que você, assim, acha a respeito disso? Que esse é o foco, é o problema que, né, desencadeia toda essa questão da marginalidade, das drogas que os adolescentes estão vivenciando hoje? Falando um pouco do que vocês dois falaram, existe... Todo mundo já teve esse exemplo. 2 filhos. Aí um filho é de um jeito, outro filho é de outro. Mas é o mesmo pai, a mesma mãe. Foi criado igual, não tem essa fala? Foi criado igual. Sim. Pelo amor de Deus, o que aconteceu? O que acontece, gente? Isso é a psicologia falando, né?
nós damos, desde a nossa tenra infância, do nosso intrauterino, em algumas abordagens da psicologia, significados àquilo que nós vivenciamos. Então, nós vivenciamos situações, depois a situação intrauterina e do parto. Já é uma experiência ali, que você já começa, respira e já começa uma experiência. E aí, esses significados que nós vamos dando a essas experiências, eles vão construindo quem nós somos, a tolerância que nós vamos dando à frustração ou não, e os gatilhos emocionais que a gente tem e que a gente recorre. Eu gosto de falar coisas bem simples. Exemplo, mulher, toda mulher quer emagrecer, né? A gente sempre quer emagrecer um pouquinho. Aí por que a gente não emagrece? Porque não é fácil. A gente quer, mas nem sempre a gente consegue. Não é só mulher, não, viu? Não, sempre. A gente quer, mas a gente não consegue. E aí, quando chega a vez do outro, eu falo pro outro assim, não quer porque não consegue, não faz porque não quer. Não muda de vida porque não quer. Não sei o que porque não quer. Será que Você é só julga, né? porque não quer? Sim. Se fosse querer é poder, a gente tinha muitas outras coisas que a gente não tem ainda, mas que a gente quer. A gente deseja, a gente sonha, a gente anota, a gente fala que vai fazer. Faz planos. Até porque uma das primeiras coisas que você discute na filosofia é que o ser humano, ele não deseja o próprio mal, não é? E é com base nisso, sim. inclusive, que até o suicídio concluiu-se que é uma doença, porque o ser humano que deseja o próprio mal, que não deseja o próprio bem, ele está doente. Olha, é assim, ó. Falando do que vocês dois falaram. Então a gente tem um indivíduo ali que a gente já descobriu que não é porque não quer. Aí, mas aquela criança que tá no farol, né? A gente sabe, e a gente, enquanto sociedade, justifica isso. Mas eu também cresci assim, não virei. Porque é o significado que a gente dá. Existe a criança que vai passar por essas experiências e que em algum momento da vida vai ter um resgate ela mesma ou alguém e ela vai começar a dar um valor e um significado diferente. E existe a criança que não. A mesma coisa da separação. Toda criança que é separada? Não. Que os pais são separados? Não. Porque existe a importância, existe o significado que você dá para aquilo. E aí é onde entra a psicologia. Porque esse significado, por que separou, vamos supor, os pais separaram, o filho foi para as drogas? Porque, às vezes, é aquela carência, aquela ausência, aquele buraco emocional que serviu de gatilho para a abertura de outras coisas. Maioria das coisas, eu não vou falar todas porque, né, ainda Claro. Mas, assim, as ações que nós temos e os comportamentos que nós adotamos, eles são permeados pelas questões e pela compreensão cognitiva e psicológica nossa. Perfeito. Então, assim, por que tal criança... nós somos só resultado do meio? Não. Nós temos voz ativa no meio. Mas essa voz ativa passa pelo significado que a gente dá. Da experiência que a gente vive. Porque existem pessoas que podem viver experiências que elas não evoluem, elas não crescem, Perfeito. porque ela não consegue dar aquela experiência que talvez um outro tenha uma expectativa. Experiência daqui hoje. Eu posso sair daqui amanhã e falar, não, quero fazer um podcast? Posso. Mas também posso falar, nunca mais. Vocês podem estar achando legal, não, a Priscila tá bem, todo mundo. Mas o valor que eu vou dar para isso aqui, Claro. é só meu. E aí, o que eu vou fazer? Se eu vou sair daqui e vou chorar, se eu vou sair daqui e vou rir, se eu vou sair daqui e vou... Não, vou me jogar, porque é o significado. E falando da questão de suicídio, é o quê? É uma questão que se entendeu que a pessoa não quer morrer. Eu não quero me matar. Eu quero fugir daquela dor. E é uma pressão psicológica. Exatamente. É uma pressão psicológica tão forte que está passando a gente chama, né, na psicanálise do superego. Existe o id, o ego e o superego. Eu sempre digo isso. A gente, no desenho do Tom e Jerry, né? O anjo o anjinho e o capetinha. O ego é eu aqui agora. O id é o capetinha. E o superego é o anjinho. Então, a gente entende
que o capetinha é o malvado. Capetinha é o que vai te levar pro... Só que o superego, o que que ele é? Que é o anjinho. Ele é a questão moral, que você aprende do seu pai, que você aprende da sua mãe, o que você aprende como certo e errado. Às vezes pode te sufocar. E essas coisas nos sufocam. Por que que as pessoas procuram uma terapia? Por que que as pessoas buscam outras respostas? Porque elas estão tão sufocadas, a minha psicóloga fala, né, dos pontos fixos, a gente cria ponto fixo na nossa vida. Isso aqui é assim. Daqui 10 anos, não, mas isso aqui é assim, você não mudou. Você não deu outro valor, você não dissolveu, diluiu aquele ponto que você criou. Né? Aquele trauma. Porque existem pessoas que falam de traumas de anos atrás e a pessoa chora hoje como se fosse agora. Sim. Por quê? Porque a pessoa não conseguiu dissolver aquilo na alma, na vida, no psíquico. Então a pessoa vai fazer o quê? Vai viver a vida inteira presa naquele superego. Não é o id que está fazendo você ficar presa naquilo. É o seu moral. Fazendo uma brincadeira ao que você falou, a gente vai querer que você volte aqui para gravar outro podcast quando você começar a faculdade de Direito, para vir contar pra gente como vai ser sua experiência, não é, Com certeza. Ai, meu Deus do céu. Gente, novamente, você está com um problema na administração do seu condomínio, você é síndico e não tem o respaldo, você é condômino, mas você percebe que a administradora que está ali no seu condomínio poderia fazer muito mais e não faz. Grupo Pérez Condomínios, 2292-2468. Você vai falar com a Adriana, você vai falar com o Ricardo, você vai para aquilo que existe de melhor em administração de condomínios. Eu quero aqui mandar aqui um beijo grande para Cláudia Pimenta, que é gerente da administradora de condomínios Grupo Pérez Condomínios e está fazendo um trabalho maravilhoso lá. Um beijão para você. Priscila, deixa eu falar uma coisa para você. O tempo passa tão voando, passou tão rápido que ficou não um gostinho de quero mais, ficou um gostão de quero mais. Faltou falar Porque um o monte papo de foi coisa, muito gostoso, coisa, foi gente. muito... Nós estouramos o horário, mas eu Olha gostaria que você, 2, 3 minutinhos, eu gostaria que você falasse, você tem um projeto muito bacana que eu tenho acompanhado no Instagram a respeito das mães. Eu sei que nós estamos com o nosso horário estourado, mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, porque eu acho que eu tenho acompanhado, é um negócio muito bacana. Para a gente encerrar com isso, e antes de encerrar, você, já vi que você é uma leitora de um gosto refinado, inclusive, que você indique um livro para quem quer começar a aprender o ECA, começar a estudar sobre esse tipo de situação, que você também indique um livro aí para os nossos queridos acompanhantes aí que acompanham o nosso podcast. Tá bom. Eu tenho um espaço no Instagram, @pripartilhar. Por que pripartilhar? Por conta desse meu anseio de falar, de compartilhar o conhecimento. Então eu deixei esse nome, Pripartilhar, porque eu tenho vontade de... Eu acho que a gente precisa e pode colaborar fazendo com que as pessoas aprendam com a gente. Eu não sou detentora de poder nenhum e de conhecimento nenhum. O que eu sei, eu preciso compartilhar e dividir. E é nessa ânsia que surgiu o Pripartilhar, por isso o nome. E hoje está focado no nicho da maternidade. Por que maternidade? Por conta da minha experiência toda de professora e quanto, né, Fundação Casa, relação mãe-filho, maternidade, que eu já colhi de mães que choraram por N motivos, mães que precisavam que o filho alfabetizasse, mãe que chora porque... Enfim. E essa questão da mãe, nesse lugar em que ela, às vezes, é colocada nessa questão moral, nessa questão sagrada, né? Mãe é sagrado. E, além disso, mãe tem que... Mãe, seu filho... Hoje, né, temos muitas questões. Meu filho tem TOD, meu filho tem TDAH. Faço o quê? Mãe, eu vejo muitas, né? Mãe, você tem que fazer isso, faça isso com seu filho, ensine isso. Mas essa figura de mãe, para estar sustentada, para poder agir sobre o filho, ela precisa estar saudável. Precisa estar bem no seu intelecto, na sua feminilidade, porque é uma distorção de papéis. Ontem eu era filha, hoje eu sou mãe. Ontem eu era cuidada, hoje eu não sou mais. Onde que eu me encaixo nesse mundo? O que que eu faço? Que roupa que eu visto? Que cabelo que eu coloco? O que que é o assunto que eu converso? Se eu for numa... Enfim, o universo materno é, né, complexo. Então, dentro disso, o Pripartilhar, ele vem para que mães
possam ser mulheres saudáveis e poder exercer, além de outros papéis, a maternidade, né? Que não é o exclusivo, não é o único, é importante, tem uma vida que depende, mas para além disso, existe uma mulher que precisa estar saudável para criar um filho saudável também. É Pri Partilhar no Instagram. Isso. Eu sigo ela. Você que é mãe, segue que você vai adorar. Sim. É sensacional. Antes da Priscila indicar o livro, queria pedir para as pessoas que estão assistindo para se inscreverem no canal do YouTube Isso do mesmo. Fazendo Direito. É isso mesmo. E deixar a curtida lá no vídeo da Priscila, que é sensacional, né? E seguir ela nas redes sociais também. Eu sigo também e gosto muito dos conteúdos que ela publica. É isso mesmo. Obrigada. Bom, essa indicação de livro pega de surpresa, né? Porque... mas assim, eu queria não só indicar um livro, e eu penso mais num livro de psicologia do que de direito, Tá. sabe? De ECA. Tem um livro do Carl Rogers, que é um cara que eu gosto, né? Um psicólogo, e ele é da psicologia humanista, e ele fala de tornar-se pessoa. E é um livro onde ele fala dessa construção do indivíduo. Eu acho que tudo passa por isso. O que eu tenho descoberto minha experiência, tanto de atendimento, de tudo, é que, assim, existe a necessidade de olhar para esse indivíduo. E talvez até por isso o Instagram ser tão pessoal. Porque existe sempre uma história de alguém. E a gente tem que aprender a parar de olhar aquela pessoa como uma história única, né? Então, é isso. Aquela pessoa vem daqui, então é isso. Aquela pessoa vem isso, aquela mãe tem que ser isso. Eu sempre falo isso para minha mãe também, 2 coisas. Ninguém tem que ser nada. A gente tem que ser o que a gente consegue. O que a gente dá conta hoje, o que a gente dá conta amanhã. E eu posso ser um pouquinho melhor do que eu fui hoje, mas tem dias que não dá para ser nem um pouquinho melhor. Tem dia que eu vou ser aquilo que eu posso. E a gente vive para equilibrar bandejas. A nossa energia diária ela é finita. Eu tenho 100% quando eu acordo. Se eu pegar os meus 100% de energia e disponibilizar em uma coisa só, vai faltar energia para as outras questões da minha vida. Então, eu falo de equilibrar bandejas porque a gente tem que aprender a dar importância e o valor para as coisas que estão e o que não está, tudo bem. Porque a gente não tem uma couraça de super, aqui ninguém tem um S no peito. Mas a gente aprende e cresceu aprendendo a ser sempre super. Então, eu gosto muito dessa indicação desse livro, porque você vai começar a olhar para si primeiro, né? Puxando a sardinha para minha psicologia um pouquinho. Olhar para si enquanto indivíduo, vulnerável, não é fácil. Eu estou em processo de terapia já há 4 anos. Quando eu comecei a faculdade, entrei em psicoterapia e estou até hoje. E, nossa, quanto de escamas que foram saindo e que estão saindo para eu me mostrar cada vez mais vulnerável, cada vez mais humana, próxima, né? Que eu também não dou conta, gosto, faço tudo de coisa, mas assim, também é uma questão que eu me faço pergunta, por que eu tenho que fazer tanto? O que eu posso não fazer? Claro. Para ir equilibrando. Então é isso, assim, gente. Não fala mais nada, não. Gente, doutora Fernanda Soto, advogada, sócia da Pérez e Soto, advocacia criminal especializada. Muito obrigado por você Prazer estar é aqui meu com a novamente. gente hoje, falando sobre o ECA. Doutora Priscila, não tenho nem o que falar. Foi um papo maravilhoso. Eu que agradeço. Nossa, super Deus do feliz céu. com a sua Adorei. presença, com tudo que você colocou. Eu tô aqui ainda mais encantado. Ai, que obrigada. Olha, eu agradeço demais o eu convite. só tenho realmente a te agradecer e... Gente, tá terminando. Foi assim um papo super legal, um papo maravilhoso com a doutora Priscila. Um super agradecimento para vocês, um beijo no coração de cada um e até o próximo episódio. Obrigada, Doutora- doutora Fernanda. Foi um prazer. Prazer Maravilhoso, foi não prazer. tenho o que te Adorei. falar. Muito obrigado. Já tinha adorado você lá na fundação. Aqui, então. Tchau, gente. Tchau, obrigada.